Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento, Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, honrosamente instalado hoje no Instituto Carlos Conce. Não é brincadeira, não. Não vamos formar nenhuma turma de oratória aqui, não vamos fazer nenhum curso de oratória, mas estar neste salão que já formou tanta gente, por isso a mesa do nosso Almoçando com a Notícia hoje é diferenciada, é como se fosse uma mesa de cerimonial, é um negócio meio diferente. Culpa de quem? Culpa do titular desse instituto, meu querido amigo Carlos Conce, que, diga-se de passagem, na última quarta-feira deu um show no Bate-Papo, viu? Agora monta-se rapidamente um Almoçando com a Notícia aqui, para se falar de comunicação e em várias áreas, e com gente peso pesado, viu? Meu querido Carlos Conce, pegue o microfone, por favor. Aí, começou, viu? Começou a zona do microfone, olha aí, tá vendo? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, amigo Geraldo Câmara. Satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é minha. Um ícone da comunicação, eu diria até um multicomunicador das facetas, né, Geraldo? Muito bom recebê-lo aqui. 20 anos aí de amizade, desde Campina Grande, João Pessoa. Muito mais. Não exagera, rapaz. Você não está querendo que eles adivinhem a sua, né? Porque a minha todo mundo já sabe que esse ano são 80. Então pronto. Impressionante, não é? Né? Com energia de 50, não que maravilha. Não, que tudo maravilha. bem, meu filho, vamos em frente. Olha, o negócio é sempre dizer o seguinte, vamos em frente porque atrás vem gente. E como vem? Então vamos em frente. Rapaz, isso agora me lembrou meu convidado da esquerda, que você foi falar um negócio aí, eu falei de novo aqui em atrás, ele já ficou meio invocado. Não dá, é um cara fantástico, viu? De uma criatividade incrível. O ícone Você Luiz conhece? Dantas. Luiz Dantas, meu querido Luiz Dantas. Pega aí o microfone, meu querido. Como vai você? Que prazer enorme receber. Tá ligado, viu? Tá tudo ligado aqui, viu? Perfeito. Tudo. Na frente e atrás. Tudo ligado. Bom, Diga aí, meu querido, como vai você? Eu vou bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo. Prazer é nosso. A gente Você aqui receber tem dois, né? Um anfitrião, um anfitrião dois. Um recebe aqui no Instituto, o outro recebe do programa. Para a gente que faz comunicação, né, tá ao lado dessas duas celebridades, né? Porque nós fazemos comunicação de forma mais reservada, mais anônima, mas Carlos Conce, e aqui vou revelar, Carlos Conce
que nós chamamos Carlos com C e não com K. Carlos com C, não é boazinha, não é? É muito mais boa. ou menos. Essa é muito boa. Mas eu queria revelar aqui em primeira mão do seu programa que há uma disputa sobre essa frase entre eu e o Arnaldo Ferreira. Ah, bom, Arnaldo é então ótimo há um nisso, litígio, Bom. há um litígio, né? Aqui já vamos convocar as advogadas aqui presentes para poder ver como nos orienta, porque há um litígio em torno de quem foi o primeiro a provocar o nosso anfitrião com essa frase. Mas o interessante é que Carlos com C, não com K. Mas olha, isso é interessante que você conte isso. E sobre você, que foi meu chefe, tive o privilégio de conviver, mesmo que de forma rápida, na implantação lá da TV Cidadã, do Tribunal de Contas. Então, privilégio, né? Sua história na comunicação, na propaganda, na vida, né, da sociedade brasileira, nos exemplos que você nos proporciona, nas tiradas e tiradelas que a gente encontra nos seus textos. Toda a sua obra é motivo de absoluta reverência da minha parte, viu, Geraldo? Então, eu digo isso com sentimento, com coração. É realmente um privilégio estar aqui no seu programa. Privilégio. Mas eu confesso que o privilégio realmente é meu. Agora, quanto a essas histórias suas com Arnaldo Ferreira, nós temos que aproveitar, Carlos Contes, para intitulá-los os reis da irreverência na comunicação. São os dois mais irreverentes comunicadores que eu conheço. Você concorda? Por isso que a gente não para emprego. Não. Sempre tem alguém Geraldo, que não... É por isso que o mercado acorda sempre. É verdade, é verdade. Por isso que sempre tem alguém chateado com a gente. É verdade. Nós temos a honra de falar em comunicação e agora nós vivemos já há muitos anos, mas agora cada vez mais, o período em que a comunicação nas redes sociais ela é imensa, a comunicação através dos sites, ela mudou completamente. Os velhos jornalistas como nós, né, Luiz Neto, que somos obrigados e fomos obrigados, somos inteligentes o suficiente para entrar na deles, não é? E entramos na deles também, que está aqui conosco o Ângelo Farias, jornalista, diretor do site 7 Segundos, apresentador editor do noticioso 96 News da FM 96. Segundo ele, depois de 38 anos, a FM 96 permitiu que entrasse jornal lá. Ângelo Farias, como vai você? Ora, que bom, hein, almoçar com tanta gente boa e estou bem. E prazer, né, conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu. Já o conheço trabalhando, né, eu acho que eu sou o recém-chegado de Maceió, né, nós temos aqui veteranos, não sei a naturalidade de todos, né, sou de Arapiraca, então há pouco tempo estamos aqui residindo em Maceió, então a gente começa a se relacionar com os companheiros de comunicação, que a gente já conhece à distância, né? Mas o coração de Maceió está em Arapiraca também, vice-versa. Também, vice-versa. Pode ter certeza disso. O Arapiraquense ama muito Maceió, então é a capital de todos os alagoanos. Não né? é? Eu aproveito até para dar uma informação a respeito de o último programa de março, possivelmente, aconteça exatamente em Arapiraca, a convite da Algás, que está inaugurando o maior gasoduto feito até agora. Isso mesmo, é o de Penedo, né? Exatamente, de Penedo até Arapiraca. Até Arapiraca, o que vai propiciar a distribuição de gás por toda a região. Tanto industrial como residencial, então é um marco, né? Exatamente. Para o gás no interior do estado de Alagoas. Exatamente. Né? Então a gente vem no acrescente, eu acho que o Nordeste brasileiro vem no acrescente, apesar da crise que nós enfrentamos hoje. Né? Claro. E falando de jornalismo, né? O rádio FM hoje em dia tem implantado muito o rádio jornalismo. Tem saído muito do AM, até porque o AM hoje já se torna FM. Exatamente. Em Alagoas nós já temos uma primeira rádio, né, que é a Novo Nordeste em Arapiraca, já migrou e estreou essa semana a programação em FM. Então é outro marco para a comunicação alagoana, né? Então eu acho que a 96 aqui em Maceió também, o rádio tem crescido muito nessa área, também como o web jornalismo que você acabou de citar, né? Exatamente. Que tem sido uma vertente muito forte no Brasil inteiro. Agora o que é, Ângelo, para você, por exemplo, unir as duas experiências, a experiência, porque você vai para um veículo que é de 1919, se não me engano, 1920, quando nasceu a Rádio Roquete Pinto, não é isso? Meu caro Luiz Neto? Estou consultando o historiador. Estou consultando o historiador. Mais ou menos isso. E ficar entre esse veículo tão antigo, mas tão modernizado, e o web jornalismo, saber que está em todos os lugares. Agora mesmo eu vim assistindo a entrevista do Carlos Conce no meu carro, com o meu celular ligado através de quê? Através da web.
através da web. A plataforma hoje, por exemplo, 7 segundos, ele trabalha com web, com rádio e com a TV. Né? Então a gente consegue mixar os três em um só, porque quando o profissional vai para a rua, ele pode captar imagem, essa imagem pode virar áudio para a rádio. Perfeito. E texto para o web jornalismo. Não tenha dúvida. Então hoje em dia as empresas se unificaram mais, né? E quem não tem esse mix se une a outras. Perfeitamente. Como 7 segundos hoje é parceiro da 96, da TV Ponta Verde. Então assim, todo mundo se junta para poder levar conteúdo, que é o mais importante. O rádio, eu acho que ele não morre por isso, porque o rádio ele veio do AM, se renovou para o FM, né? Apesar de toda essa crise que o rádio AM enfrenta hoje, ele já vem se renovando para o FM. Ele consegue entrar no web com os aplicativos e nos sites. Né? Hoje em dia você não tem mais essa questão de fronteira. Você ouve qualquer rádio do Brasil e do mundo fora de qualquer lugar com aplicativo. Exatamente. Então, você pode sair de Maceió, mas a rádio você pode levar com você. Verdade. A rádio lugar. E a televisão. A televisão. Então, a televisão que era uma coisa muito mais distante, hoje já não é. Exatamente, né? Não é mais. Hoje você vê mais TV pelo Facebook, né, pelas redes sociais, do que até mesmo o próprio canal. Eu às vezes encontro alguém que diz assim, puxa, eu não consigo ver você porque eu não pego o canal 25 da NET lá em casa. Meu amigo, você tem celular? Então me dá aqui. Baixa o aplicativo. Eu não sabia. E você pode ver qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar. O exemplo disso é a TV Globo, que ela vem com a Globo Play, que é uma ferramenta que possibilita. Eu perdi o Jornal Nacional, vou lá, vai lá ver. Vejo ele depois ou qualquer hora de madrugada, a hora que eu quiser. Então, a internet veio para facilitar a vida. Não tem a menor dúvida. Deixa eu apresentar agora, eu vou apresentar do sexo feminino, né? A gente não podia estar aqui só com esses barulhos da comunicação, né? Nós estamos aqui, por exemplo, com onde é que ela está? A Cris. Mudou o nome aqui. Me ajuda. Cris Paiva. A Cris Paiva, que é OAB, ela é tanta coisa, meu Deus do céu, que eu vou apresentar e ela mesmo vai dizer. Tudo bem, Cris? Cris, é por isso que eu fiz as confusões. Olha aí, tá vendo o que é a mesa? Olha o formato da mesa me fazendo confundir. Desculpe, Cris. Tudo bem. Como vai você? Tudo Você é exatamente de RH. De RH, exatamente. Sou RH. Em comunicação? Sou coach, e trabalho muito com comunicação, porque trabalhar com pessoas é estar se comunicando o tempo inteiro. Não tenha dúvida, ali é uma forma de comunicação direta. Com certeza, porque é o feedback, é o olho no olho mesmo, tanto elogiar como colocar algum ponto a ser melhorado. Então, tudo isso é papel do RH e se a comunicação não estiver ali bem alinhada, o processo não flui. Foi muito bom você, inclusive, ter começado por aí, porque eu vou fazer uma pergunta interessante. Normalmente, quando alguém vai, por exemplo, procurar um emprego, vai para o RH. Vai para o RH. Aí, eita pau. O que será que eu vou enfrentar? Meu Deus do céu. Não, aquela ali já me disseram que ela é uma bruxa ou é uma fada. Como é a função do RH para não deixar o candidato tão tenso e tão nervoso? Não precisa ter medo, porque não precisa ter medo. Tem uma doçura dessa que fala do jeito que fala, como é que vai ter medo, não é, Cris? Porque muitos ficam com medo justamente por causa do tão temido perfil. A empresa busca um perfil e só vai contratar alguém que está naquele perfil que está solicitando. Então, às vezes, a pessoa está procurando nas empresas erradas. Então, ninguém chama. Porque o RH não atende, não prestou atenção, mas é o perfil. Mas existe um outro aspecto na sua função que é muito interessante, que não é para quem vai se empregar, mas é para quem está, para quem faz parte da empresa. Então, estabelecer esse elo, essa comunicação dentro da vertente de RH, deve ser muito interessante. Conta para a gente. É bem interessante, porque tudo precisa ser alinhado. Você tem que sentar com o funcionário, você tem que deixar ali as regras claras, porque a partir do momento que você se comunica e deixa isso tudo muito claro para o funcionário, você não vai ter problemas futuramente. Esqueceu de falar alguma coisa, não é atendido. Exatamente. Lá na frente pode vir esse feedback a desenvolver, e a culpa não é da pessoa, e sim do líder. Hoje, a pessoa de RH, como você, por exemplo, ela exerce o RH como um coach, não é? Sim. Que é uma função extremamente moderna, uma maneira moderna de se trabalhar. Fale para o nosso telespectador um pouquinho disso.
Porque o coach, ele faz com que você saia do ponto A para o ponto B. Então, é do estado atual para o estado desejado. Como é que eu estou hoje na minha carreira? Eu estou satisfeito com o meu cargo, com o meu salário? Sim, a gente pode aperfeiçoar. Não. O que é que você deseja? Aí, a partir do momento que você define o que é que você quer, aí a gente começa a trabalhar com ferramentas para que você chegue lá no seu ponto B. Isso é muito importante. Isso é um training, não é? Também. Sim, e muito planejamento também, porque não adianta você, como professora Helenice mesmo, está concluindo aí um doutorado, imagine ela lá atrás, 5 anos, vai falar, eu quero ser doutora, aí você vai fazer o quê? Não, eu vou ficar esperando, não, eu vou estudar, vou fazer um mestrado, vou buscar as instituições que eu quero estudar, então tem que ter um planejamento. É verdade. Do seu lado está o nosso querido André Farias. Tudo bem, André? André, que é diretor da Amarcante, Gestão e Negócios, tudo voltado para o marketing, para a comunicação de um modo geral, e vai longe. Professor. Boa tarde a essa mesa recheada aqui de celebridades, boa tarde, Geraldo. Eu gostei do recheada, viu? Já que almoçando com a notícia, vamos ver o recheio, como é que tá. Não é? Eu gostei do recheio. Não poderíamos deixar de ter a cereja do bolo, né? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É uma satisfação também estar aqui com vocês. Nós estamos no mercado já há quase 12 anos, né, labutando nessa área de marketing, focado bem ao mercado. Atuamos também já aqui em alguns estados vizinhos e a importância realmente do marketing para um negócio e até para uma desmistificação, né? Nós temos aqui alguns comunicadores e o marketing hoje ele já consegue ser segmentado. Durante muito tempo o marketing foi confundido com publicidade e propaganda. Sem dúvida, com vendas, sobretudo com vendas. Exatamente, né? E existe um conceito muito básico que diz que marketing nada mais é do que atender e satisfazer as necessidades do cliente, né, se adequando ao mercado. Eu sou de uma escola, você sabe, a SPM, e eu defendo sempre a seguinte tese: marketing, quando as pessoas até vêm com o negócio de confundir marketing com publicidade, publicidade é consequência do marketing. O que é o marketing? Marketing é a história de um produto ou serviço, desde a hora em que ele nasce até a hora que ele morre na mão do consumidor. Não é verdade? Todo esse trajeto é o marketing que se faz em torno dele. Agora, estabelecer isso como uma ciência, porque eu acho que o marketing é uma ciência, é que eu acho que a grande dificuldade ainda nos tempos de hoje é... Exatamente. Nós temos ainda um mercado um tanto relutante, né? O mercado, principalmente de Alagoas, ele é um mercado formado por famílias tradicionais, né? Aquela gestão um tanto familiar, as pessoas passando seus negócios de pai para filho, e ele vai muito pela razão de como o negócio caminhou até hoje. Ou seja, ainda existe uma resistência na inovação. Na inovação, na mudança, na busca pelo conhecimento. Verdade. E em também reconhecer os limites que cada pessoa possui. Com certeza. O André Farias. É porque tem 2 Farias aqui, né? O Ângelo, que vocês já conheceram, e o André. Então, de vez em quando, a gente tem que prestar atenção no que está dizendo. O André, eu tenho uma honra muito grande de que um dos meus patrocinadores é o Sebrae Alagoas. E eu digo sempre o seguinte, sobretudo para os empresários que estão começando, o microempreendedor, o médio, aquele que está começando, não faça nada sem consultar. Seja um Sebrae, seja uma empresa como a sua, mas não faça sem orientação, porque se fizer sem orientação, vai dar com os burros na água, vai ou não vai? Exatamente. Existe aquele velho ditado que diz que o barato sai caro. Exatamente. Né? E recentemente eu conversava com um empresário que, por uma decisão errada, ele passou por isso. Ele recebeu uma proposta para fazer uma pesquisa, um estudo de viabilidade para montar um determinado negócio. Muito bem. E decidiu não investir, né, porque era algo em torno, vamos dizer assim, de uns 10 a 15 mil, mas ele iria fazer um investimento na casa de uns 450 a 500 mil. E ele montou o negócio, né, concluindo, terminou descapitalizado, né, ficando com algumas dívidas, e não que a pesquisa ela fosse dar 100% de certeza a ele,
mas Mas minimizaria dava o vários norte, riscos. dava o norte para ele. Exatamente. E eu até concluí dizendo a ele, olha, você poderia ter ficado, se você tirou 500, 15 mil, você ficaria com 485 para Tudo bem, pensar eu em quero outro pedir negócio. desculpas aos telespectadores que eu falei que dava o norte para eles. Mentira, dá o Nordeste. Vem investir no Nordeste. Não é aqui conosco, não é? Exatamente. Que é a melhor Vamos trazer coisa, pra não é? nossa região. Não é verdade? Isso, Deixa eu isso. apresentar agora a Helenice de Moraes, advogada, professora de curso de Direito do SESMAC, doutora em Direito, e é tanta coisa. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Que Geraldo. prazer recebê-la. Prazer é meu, Com uma a honra, B, não é? né, dividir essa mesa com um grupo tão seleto, né, tratando da comunicação em diversos aspectos que, no final das contas, de tudo que eu terminei escutando aqui, a gente se complementa. Que coisa né? boa. Então, a tarefa do André, da Cris, do Luiz Dantas, próprio professor Carlos, do colega, né? Todo mundo se complementa nas atividades, inclusive na minha atividade advocatícia. Então, é uma mesa que tem muito a discutir, né? E trocar experiências em assuntos que, obviamente, têm um ponto em comum, que é a comunicação. Não tenha dúvida. E a comunicação para chegar ao seu destinatário final, que quase sempre é o nosso cliente, né? E a gente se apresentar também no mercado com a devida forma. Então, a gente está aqui nesse bate-papo justamente para interagir, Que coisa acredito. boa. Então eu pergunto a você, o advogado ou a advogada, não importa, utilizando um pouquinho a velha frase do velho Chacrinha, ele se não se comunicasse trumbica? Com certeza, Chacrinha tinha toda a razão. Não tinha razão? Tinha. Eu também acho. Não acha, meu querido Luiz Chacrinha Dantas? tinha ou não toda tinha? a razão. Tinha razão. Tinha, não é tinha verdade? sim. Então, Né? como é que funciona essa história? Por exemplo, vocês lidam com leis, vocês conhecem as leis, têm obrigação de conhecer, vocês sabem como são os andamentos de determinados processos, mas também parafraseando aquela velha frase que dizia o seguinte, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, eu diria que hoje não. De advogado e de louco todo mundo tem um pouco. Todo mundo entende de lei e quer ir em cima do advogado para dizer, não, eu quero que faça assim ou assado. Aí é a hora da comunicação, e aí? Aí é a hora da eloquência, Da né? Da eloquência. persuasão, de dizer que você também sabe, além da lei, do direito, da doutrina, você sabe interagir com o judiciário, com o juiz, com o desembargador, com o seu Perfeito. próprio cliente. Perfeito. E aí você tem que utilizar de todo o convencimento necessário para fazer com que o seu conhecimento técnico, né, se sobreponha a essas questões. Não só o conhecimento técnico, mas a experiência de Isso, vida também. na labuta da sua profissão, não é verdade? É muito importante. Muito importante. Muito importante. Como é que você passa para os outros? E aí eu aproveito porque tem um professor na sala que tem uma belíssima experiência na área de comunicação e pedir a ele, Luiz Dantas, que complemente este assunto. Como é que você na sala de aula faz isso e transmite aos seus alunos a beleza, a importância, mas sobretudo a esperteza da comunicação no bom sentido? Pois é, usando muito o que você está fazendo. Usando o microfone. Usando o microfone, viu, Luiz Dantas, em primeiro lugar. Eu queria com isso aqui, com esse gesto de falar sem ser ouvido, né, por causa do instrumento, fazer jus ao protesto inicial, né, à sua equipe de produção alusiva aos lapelas. Né? Foi só isso. Mas muito bem. Mas a turma boa que bota esse programa no ar, com tanta qualidade, né? Meu querido Sidraque, Vinícius. Exatamente. Todos que tá ali atrás, o Fábio, Usa o microfone. Pois muito obrigado. Você está vendo? Olha aí. Você viu o que fizeram comigo? Tudo bem. Obrigado. Na hora de Por encher isso- a bola da equipe, também faltou Não, a por história isso é que do- o bom desse programa é isso. Mas É exatamente o propósito é não deixar, assim, na medida do que a gente puder contribuir, não deixar assunto sem responder, porque a pior coisa do mundo é um certeza. jornalista não responder a pergunta de outro. Então, vamos lá. Eu acho que os exemplos estão aqui, né? Eu sempre digo o seguinte, quando eu fui fazer o concurso na universidade, vou revelar, 1983. Muito bem. Não tenho dificuldades com essa coisa das idades, né? Nem das idades, Isso é nem bom. das datas. Eu fui orientado pela professora Renira, que é uma figura da maior qualidade nesse quesito, né? Na época, uma pessoa por laços de amizade, me ajudou muito. E ela disse uma coisa para mim, André,
que foi reforçada aqui pelo Geraldo, que responde um pouco essa pergunta. Ela disse, olha, Luiz, toda vez que você entra numa sala de aula, você tenha como objetivo a humanidade. Perfeitamente. Ou seja, você tenha um objeto humanista, né, de dividir aquele conteúdo. E o que é que você faz aqui? Você acrescenta, Geraldo, o amor. Então, como a gente deve ser eloquente? Quando a gente trata amorosamente o nosso ofício. Então, a gente tratando com amor o nosso ofício, né, pouca coisa vai nos acontecer. Então, aquilo que eu vi aqui você, cuida de todo mundo, e fala na câmera, e fala pro pessoal, isso é o quê? É o amor por esse. Então, claro. Essa coisa, então, a eloquência. Agora, antes de chegar aqui, eu fui participar de um debate e tive que ser eloquente. E, às vezes, a eloquência e o amor transforma até a gente. Aumenta a temperatura, aumenta o tom da voz e tal. E, no final, eu sempre procuro usar um caminho cristão, que é o pedido perdão. Muito bem. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, se eu exagerei, por favor, me perdoe. Então, por favor, me perdoe. Mas acabou o primeiro bloco. E eu sou obrigado a interromper você para irmos até os nossos comerciais, ok? Vamos lá. Bom, não é comercial, mas é um baita do agradecimento que eu não me canso de fazer, vou fazer, pela presença de tanta gente, mas de tanta gente que foi ao lançamento do meu novo livro, Por Causos da Vida, que está aqui com vocês, na Bodega do Sertão. Foi lindo, foi muito bonito, eu fiquei bastante, estou até quase aceitando a convocação de um grupo de amigos que diz, olha, muita gente que, obviamente, não pôde ir por 1000 motivos, que podem estar numa espécie de revival do lançamento, fazer um outro lançamento. E a gente está vendo aí como vai ser e onde vai ser, possivelmente, um relançamento do Por Causos da Vida. Até porque eu tenho que correr com isso, porque já vem mais 2 pela frente. Então, a gente tem que correr com isso, sem dúvida alguma. Bom, lembrar vocês da Uninassal. Olha a Uninassal que vocês estão vendo na televisão, junto com o Tite, né? Os dois formando vencedores. Coisa boa. Você ouvir isso, você sentir que é um centro universitário que está caminhando cada vez mais para formar vencedores. Está acontecendo. Estamos em plena época de vestibulares. Está também na época de você escolher novos cursos que também estão chegando na Uninassal, e é só você acessar uninassal.edu.br, que você vai saber de tudo isso. O Sebrae que é especialista em pequenos negócios, isso é muito bom. Ele que sabe tudo sobre pequenos negócios, que eu digo sempre que vocês não devem deixar de lado o seu negócio sem fazer todas as consultas que você puder fazer ao Sebrae, por exemplo, ou a empresa do meu amigo ali de marketing, que é a Marcante. Como não? Sem dúvida alguma. Imprensa oficial Graciliano Ramos. Faz o diário oficial e faz toda a impressão oficial do governo do Estado. Mas também age na parte privada, sem dúvida alguma. E o meu livro, esse livro, foi impresso na Graciliano Ramos. Eu fiquei muito satisfeito com a maneira e com a qualidade da impressão. A Sancar Veículos, cala a boca, Geraldo, vem aí com um festival de carros, é a única empresa de veículos que está no estacionamento de um supermercado, no estacionamento do Sam's Club. Eu quero agradecer profundamente ao meu amigo Tiago Falcão, que é o dono do Mestre Cuca, que não só tem 2 restaurantes na cidade, como é o buffet que está nos servindo hoje no intervalo. Eu peço aos meus convidados que sirvam-se à vontade, porque estarão muito bem servidos com a comida do nosso queridíssimo Mestre Cuca. Qual é o telefone para pedir? Vocês depois me deem o telefone para pedir, para quem quiser contratar o serviço do buffet. Ela vai me dar aqui, isso, perfeito. Muito obrigado. Veja aí, deixa eu ver se eu estou bom de vista. Estou 99961-5704. Nada como fazer catarata bem feita. É ou não é? Enxerguei bem. Lembrando também que o bate-papo com o Geraldo Câmara, ele se divide entre 2 ícones da gastronomia. Bodega do Sertão numa semana e na outra Filé do Zezé. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo.
crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Se eu fosse Ana Maria Braga, eu ia para debaixo da mesa, mas não sou, nem tenho vocação Eu ia ajudar, mas você já conseguiu comer? Ô, Conce, o que você achou dessa primeira rodada, hein? Espetacular. Não né? é, rapaz? Ícones da comunicação, Você porque só direito trouxe à gente linguagem, boa, não não é é? verdade? Isso, direito à linguagem. Para ter um bom trabalho de marketing, tem que ter comunicação. Para ser um bom profissional, uma boa profissional de recursos humanos, como é o caso da Cris, tem que ter muita comunicação. Luiz Dantas já é um ícone reconhecido em Alagoas, no Brasil, quando se trata de marketing político, comunicação política, professor da Universidade Federal de Alagoas, professor do curso de comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Trazer também o nosso querido Ângelo Farias, né, do site 7 Segundos, portanto, comunicação midiática, comunicação ON, que também trabalha com jornalismo, com notícias, enfim, nós temos aqui um grupo, e comandado, evidentemente, por ele, o multicomunicador, Geraldo Câmara. Não esquece, rapaz. Eu sou um insignificante conjuminador de forças aqui, que são vocês. O André até riu quando você falou isso. Não é? Conce, não, eu agora, falando sério, eu quero dar os parabéns a você, porque realmente você conseguiu aglutinar um grupo aqui de primeiríssima linha, né? Eu quero ir lá para o meu amigo André, não é André? Isso. André, eu quero voltar um pouquinho com você, André, para que você me diga o seguinte. Um programa de televisão, por exemplo, eu estou falando hoje na comunicação moderna, ele prescinde da assessoria de marketing? Sim. Ele precisa dela. Com certeza. Não precisa? Sim. Não pode mais abrir mão disso? Não. Na verdade, qualquer profissional de qualquer área, ele tem a necessidade de estar cercado de profissionais que o ajudem. Ninguém hoje, eu gosto muito daquele slogan da Cooperativa Pindorama, que diz: ninguém é forte sozinho. É verdade, né? Não é. Então, eu acho que essa premissa que partiu do cooperativismo, ela se estende a qualquer porte de empresa e a qualquer profissional, quer seja ele até um ambulante ou até mesmo um profissional liberal. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que não pode mais abrir mão. Não. Isso hoje termina sendo uma condição sine qua non para que a pessoa busque inovações no mercado. A informação hoje ela é gerada de forma múltipla e essa informação ela precisa ser melhor absorvida. E não nada melhor do que você ter profissionais gabaritados que estejam lhe auxiliando a tocar o seu negócio. Eu costumo dizer sempre que você precisa ter foco.
E o foco ele só é possível quando você tem pessoas que lhe auxiliam a chegar nele. Não tenha dúvida, nada se faz mais sozinho. Tem que ter equipe. Sim. Né? Uma equipe bem concatenada e bem instruída, porque se ela não estiver bem concatenada, se ela não se entender entre si, acaba provocando desentendimento num negócio, não é? Exatamente. Nós estamos aqui ladeados da nossa amiga profissional de RH, Cris, e ela pode até reforçar o que nós vamos dizer, mas ter uma boa equipe hoje, ela faz muita diferença. Eu pediria até a Cris que fizesse isso. Vamos lá, vamos ao apelo do nosso querido Faria. Exatamente. Mas é verdade, eu falo principalmente nas minhas aulas para estudantes do curso de RH, que você pode ter a empresa com a melhor estrutura física, os equipamentos mais modernos, mas se você não tiver uma equipe capacitada e motivada, a sua empresa não vai dar certo. Então, realmente, as pessoas, essa união e a sensibilidade de saber que você precisa do outro para fazer uma atividade, faz toda a diferença. Eu diria uma coisa que provocado por vocês dois que vieram com esse assunto, eu vou provocar o Luiz Dantas. Eu diria exatamente o seguinte, que talvez hoje a comunicação e as aulas de comunicação, a formação em comunicação, seja preponderante para o exercício de qualquer outro tipo de atividade. Meu querido Luiz Dantas, vamos falar sobre esse tema. Eu não vou mentir, não, eu gosto. Você vai mentir sim, porque está sem microfone, pode mentir. Pode mentir. Enquanto estiver sem microfone, pode. Para ilustrar, eu gosto desse assunto e ilustro aqui e agora. Talvez não seja possível mostrar, mas nós somos testemunha. Falando de equipe, olha aqui, trocou o editor de imagens, ninguém percebeu, um saiu para almoçar e o outro assumiu. É isso que você acabou de dizer? Exatamente. Então lá, bonitinho. Não é? Não está nem achando que é com ele. Não. Tá disfarçando. Não está nem aí. Está achando que a gente está falando dele, não. Ou seja, equipe entrosada. Se não for de carinho, é na cacetada. É na cacetada. Entra, agora sai. Esse propósito que você diz das aulas é assim. Eu sempre costumo dizer que o ofício de jornalista, ele inspira muito o Raul Seixas. É verdade. Deve ter sido ele, ao olhar para esse ofício, que disse assim, que é uma metamorfose ambulante. Perfeito. Né? Porque hoje a gente não pode mais formar um jornalista para os atos de 20 anos atrás, que em história não é nada, mas não dá mais para formar. Porque o modo de produzir a notícia, o modo de produzir a informação, ele não só mudou em forma, mas mudou também em essência. Não tenho a dúvida. Outro dia, num debate, eu disse assim, olha, um colega disse que a escrita estava condenada. Eu disse o seguinte, a escrita não está condenada, a escrita está mal elaborada, Muito porque bem. nós deixamos de valorizar o jornal impresso, o livro, e isso gerou uma inflexão, né, uma flexão para baixo dessas atividades, mais para o jornal impresso, menos para o livro, mas porque nós passamos a escrever em 140 toques. É verdade. Todo tipo de coisa. Então, a escrita está lá em cima. Você sabe, nós nunca nos falou, comunicamos começamos a escrever com o quê? 140 toques. Toques. Que Toques você faz com? Com o dedo. Os dedos. Então, eu aproveito para dizer que o meu próximo livro vai se chamar Meus Dedos Pensam. Olha aí, tome 5. Não, mas é verdade. Que show. É verdade, vai ser isso. Meus dedos. E um detalhe, meu amigo Luiz Dantas, meu amigo Geraldo, eu tive a honra de ser convidado para prefaciá-lo. Vou colocar no meu currículo. Exatamente. Que veja que o prefácio nasce, né, do conceito de apresentação e que não morreu até hoje. Todo mundo precisa dessa pré-mostra, né, do que vem por aí. Então, a gente está, assim, nessa, como dizia o Raul Seixas, né, nessa metamorfose ambulante, e é assim que a gente tem que encarar, não tem jeito, não dá para dizer para o aluno, eu dou aula para o último ano, aí diga assim, olha, quando você estava lá no COC, lá no Contato, ou lá nos colégios aqui, você diz assim, vou ser jornalista, eu vou concorrer. Então, por quê? Porque você tinha uma ideia sobre aquele ofício. Hoje, aqui no 4º ano, decorridos 5 anos, que não é nada, 5 anos. É verdade. 6 anos.
aquele modelo virou pó. Não tenha dúvida. Virou pó, é outro. Então, como foi dito aqui, o ofício, ele transbordou para outras tantas atividades. É verdade. E é o que a gente procura oferecer Eu lá, vou aproveitar estudar a sua dica para entrar com o Ângelo Farias, que está à frente do site 7 Segundos, até para lhe perguntar o seguinte, meu querido Ângelo. Como é fazer jornalismo em sites? Aproveitando o que ele colocou aqui. Como é essa nova forma nova entre aspas, mas essa forma de comunicação, que não é o jornal, que não é a televisão, que não é o rádio, é isso tudo junto e não é nada disso. Como é? É uma loucura, né? Até porque a gente luta contra a velocidade. Velocidade. Né? A velocidade é muito grande e existem os erros diante da velocidade. Perfeito. Né? O jornalismo impresso, ele tem tempo para ser mais apurado, ele tem tempo para ser até uma matéria muito mais bem elaborada. Claro. No webjornalismo, você hoje em dia não consegue nem mais fazer mais que 3 parágrafos. As pessoas não têm nem paciência para ler um texto maior do que esse na internet. Então, você tem que passar aquela informação o mais resumido possível. Então, você tem que apurar, confirmar aquele fato, dar e ao mesmo tempo se preocupar com o tamanho da notícia. Porque as pessoas não querem ler coisa Não, e outra coisa, tem a questão da concorrência também. Concorrência. Ou você põe correndo ou o outro já botou. Nós temos hoje, há 7 anos atrás, quando a gente montou os 7 segundos, não existia o WhatsApp. Isso. Hoje existe, até o WhatsApp virou um meio de troca de virou. informações, que as pessoas primeiro... Claro que o veículo oficial continua sendo a fonte primária. Então as pessoas sabem ali, mas tem dúvida. Ela recorre aonde? Eu recebo muito você pelo WhatsApp. Justamente. Então, assim, hoje a gente tem uma frequência muito grande nas redes sociais e no WhatsApp, porque é lá onde estão as pessoas. Não tem a dúvida. Não, né? E é o famoso resumo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Interessou, clica. Não interessou, clica. Não clica. Exato. Então, é essa autonomia do como é que nós vamos chamar? De internauta, de leitor? Internauta, não, leitor. mas veja bem, quem é que a gente chama hoje o público que precisa dessa comunicação? Seguidores, né, também, que a gente chama hoje, né? É tudo. Se for comprar um livro, é um leitor. Se for ler um jornal, é o leitor. E o outro é o internauta, e por aí vai. Olha com o que é que nós temos que lidar na comunicação. Muito. Hoje, por exemplo, as redes sociais, ela leva muito acesso aos portais de notícias. O Facebook, o Twitter, o próprio WhatsApp já começa a levar muita gente para os sites. Então, muito bem. Agora, e os famosos fake news? É um problema, né? Problema seríssimo. Até a própria imprensa sofre com isso, porque às vezes o que acontece? Ontem mesmo eu me deparei com isso. Uma notícia de um site dava veiculação de uma prisão de um determinado político. E a gente foi apurar na fonte e não era. E tinha já site oficial dando também. Exatamente. Então olha que confusão. Se você não apura... Eu tive um problema uma vez com uma profissional, recebeu uma fonte segura, um policial militar passou, olha, teve esse acidente e tal, vítimas fatais. Ela não se preocupou de apurar realmente, achou que a fonte era segura. Perfeito. Publicou. Quando a matéria estava no ar, que já estava bombando, tinha mais 1000 pessoas lendo lá, que a gente tem como conferir isso em tempo real, aí recebe a informação que foi na Bahia. Então, olha o fake news, a preocupação. Me diga uma coisa, como é feio, eu vou provocar você nisso, para depois entrar em outros... Eu quero entrar num assunto aqui que vai ser um tema gostosíssimo, mas chega para lá. Como é que é essa questão da medição? Eu vou até exemplificar comigo. Eu escrevo há, 12 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, no site do Primeira Edição, porque tem uma coluna impressa no Primeira Edição. E eu boto no meu blog, no Primeira Edição, eu posto, vamos dizer, um artigo por semana, às vezes tem outro assunto, eu boto 2 por semana e por aí vai. Antigamente, eu tenho acesso às visualizações, não dava muita bola a isso. Antigamente, eu visualizava, ia ver, eu tinha 500, 600 visualizações no meu artigo lá no meu blog. Eu já tenho 15 mil, 13 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, depende. Que coisa louca é essa? Me conta. Olha, eu digo sempre, eu venho do rádio, milito um pouquinho pela TV, mas o web hoje é a única ferramenta que dá exatidão de audiência. Né? Não há outro aferição mais exata do que a internet. Por exemplo, eu tenho como saber região, idade, em tempo real, quantas pessoas estão acessando, se é pelo celular, se é pelo tablet, se é pelo desktop, que é o computador convencional. Então, assim, hoje existe uma ferramenta chamada Google Analytics, que é do Olha, eu fiquei tão espantado, só para você continuar com base nisso, eu fiquei tão espantado com a mudança, porque foi uma mudança assim muito rápida, de 400, 500 para 15 mil, 10 mil, 8 mil, 7 mil, por aí. Foi um negócio assim muito rápido, que eu cheguei a pensar, será que cada vez que alguém visualiza, está contando isso muito? Aí eu fiz o teste comigo mesmo. Desliguei, vi o número que estava lá, liguei, pum, quer dizer, o meu. Exatidão, porque cresceu o meu. Ele vai pelo seu IP.
Exatamente. Então, vamos dar um exemplo aqui, na nosso bate-papo, existe um IP de internet aqui no Perfeito. Instituto Carlos Conce, e se cada um usar o celular e acessar o meu site, os 7 segundos, ele vai dar exatamente cada visualização Perfeitamente. e o IP único. Perfeitamente. Então, é uma mídia muito exata. Muito né? bom. Muito exata. Bom isso. Geraldo e Isso é muito Ângelo, importante. Por favor. contribuindo também, e para nosso espanto, esse número eu creio que ainda tende a crescer bastante. Uma pesquisa que foi feita recentemente pelo site AD News, até por região, ele mostra que, por exemplo, em Alagoas, apenas 32% da população possuem um smartphone com internet. Aham. Então veja ainda o potencial que esse Muito mercado grande, tem. muito grande. Né? Um mercado ainda gigante a ser Muito expandido. Eu que transito em algumas das cidades do interior, tem pessoas que nem o smartphone possuem ainda. Muito grande. Então a gente ainda tem um mercado gigante a crescer, né? E essa comunicação ela tende a crescer cada vez mais. Sobre o fake news, isso é bem verdade, né? Nós passamos também por isso lá na empresa. Peraí, para o telespectador que não estiver acostumado aí ao palavreado e aos palavrões, fake news é quando é uma notícia falsa, viu, gente? Exatamente. Pra vocês entenderem. Então, assim, isso hoje ele denigre um pouco, né? E a comunicação, eu costumo dizer que hoje ela é a ferramenta mais importante de uma empresa. Não tenha dúvida. Nós trabalhamos com atendimento ao cliente e na escola Sebrae, né, que nós sempre passamos, e isso foi muito bem Posso abrir um claro. parênteses? Posso mesmo? Por exemplo, o telespectador que está vendo o Luiz Dantas mastigar com tanto prazer, mostra só, olha o prazer dele, e eu não dizer, olha a falta de comunicação, eu tenho que dizer que foi por causa do mestre Cuca. Ó, foi o mestre Cuca, gente, então é um buffet de primeira qualidade, não é? Então vamos lá. Então, nós temos hoje talvez um privilégio e uma obrigação de tornar a comunicação a ferramenta mais importante de um trabalho. Né? Já dizia, como já foi exposto aqui, que o Chacrinha, né, citava quem não se comunica se trumbica, mas hoje isso é a pura verdade. Eu certa vez participei de um curso e um comunicador ele dizia que até para você mentir você tem que comunicar. É verdade, é verdade. Você tem que combinar. Já visto o governo Imagine brasileiro. se eu trabalho com o Ângelo, eu quero dizer ao Ângelo que hoje eu não vou ao trabalho porque eu quero ficar em casa dormindo. Então eu não posso à tarde estar no shopping Com e certeza. estar exposto a alguém lá. Com certeza. Então, até para isso, se você quer fazer uma comunicação efetiva, você precisa de combinar, né, de traçar a estratégia. Então, eu creio que esse mercado ainda tem muito potencial. Bom, foi o prefeito do Rio, né, que fez mais ou menos isso, né? Ele disse para todo mundo que era convidado de um instituto para... Foi desmentido no ar. Mas não era o Carlos Conce, viu? Não era o Instituto Carlos Conce. Não, lá na Suíça, sei lá, não me lembro, na Suécia. Né? Quer dizer, e isso aí me leva a entrar no assunto que eu queria. E eu vou começar com a nossa querida professora de Direito. Vamos entrar num tema generalizado, sempre pegando a comunicação como pauta, mas num tema generalizado. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que hoje nós estamos vivendo? Esse Brasil precisa de maior comunicação entre os poderes, por exemplo? Como é que está essa questão do poder judiciário com o poder legislativo, com o poder executivo? Onde é que está essa falta de comunicação? Como é que você, por exemplo, e essa pergunta vai valer para todo mundo, hein? Ou como é que você, por exemplo, minha querida Helenice de Moraes, você está enxergando isso? Geraldo, essa pergunta é uma inquietação, eu acho, que de todo o povo brasileiro, né? E estudando algumas disciplinas no doutorado recentemente, a gente vê a jurisdição comparada sendo trazida para nós, e foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, e o judiciário brasileiro ele não foi lembrado pelo brasileiro como uma instituição que lhe desse tanta credibilidade. E essa foi exatamente a fala da ministra do STF recentemente. Então, a gente precisa que as estruturas do Brasil, legislativo, executivo, judiciário, voltem a se comunicar. Tá? Essas estruturas têm que voltar a se comunicar utilizando a nossa carta, né, nosso texto político da Constituição como base, que está sendo, por vezes, esquecido. E aí a gente tem uma política muito confusa hoje, que deixa todo e qualquer cidadão também nesse estado de confusão.
né? Então, se eu não tenho como referência os poderes que deveriam me dar o exemplo, eu também não me sinto comprometido em seguir exemplos. É isso que a gente vivencia hoje, infelizmente, né? Então, assim, alguns cidadãos não se sentem conduzidos, né, pelas instituições hoje do Brasil. Então, talvez a gente tenha esse problema hoje a discutir, também adentrando nas questões de moral e de ética. Muito né? bem, então a partir daí você pode chegar à conclusão de que há um erro de comunicação aí quando se admite a mentira. A mentira, por exemplo, faz parte do status quo do Brasil. Exato. Não é isso? E aí é uma discussão de sala de aula. A gente enxerga, por exemplo, aquele indivíduo que cometeu um crime... Qualquer um entra, hein? A gente enxerga, por exemplo, aquele indivíduo que cometeu um crime na rua, que matou, que assaltou, que aparece no programa policial, a gente individualiza, a gente aponta o dedo e a gente não quer se juntar a ele. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que um outro indivíduo comete um crime de uma gravidade tão maior, que é a criminalidade difusa, que você não sabe quantas pessoas você alcança com desvio de verba, né, com desvio de verba da educação, da saúde, etc. E esse mesmo indivíduo, para você, é visto, né, pela sociedade, enxerga como alguém que ele almeja ser igual, ou alguém que ele almeja estar ao lado, por conta da posição social, política, econômica, etc. Então, a gente ainda tem esses equívocos na sociedade, de você não enxergar, né, alguns males e poder, a partir daí, partir para uma correção mesmo e talvez de uma consciência política melhor, saber diferenciar as coisas. Ontem mesmo, Geraldo, no discurso de posse do Jungmann, Raul Jungmann, teve uma frase que ele teve a coragem de externar, que acho que ilustra bem o que a professora está dizendo, que foi ele dizer, se eu estiver falhando, é coisa de um verbo ou um sujeito, mas ele disse assim, vejam, senhores, a sociedade carioca vai às ruas durante o dia para exigir segurança. E à noite se acaba na droga. Não é? Então, convenhamos que a gente vive uma síndrome de hipocrisia que ela está precisando urgente de bons exemplos. Né? A gente precisa que a virtude ela se sobreponha, que a gente tenha a coragem do enfrentamento disso. É muito difícil, viu, Geraldo? A gente tem uma sociedade, de certa forma, prevaricada, tá certo? Porque o cidadão, ele tem que exercer a sua cidadania. Ele não pode prevaricar na sua cidadania. E, às vezes, o que acontece é isso. A gente vê pessoas se acovardando, né? Se acovardando. Num simples gesto. Meu amigo, essa vaga é de idoso. Meu amigo, essa vaga é para um cadeirante. Eu tenho urticária quando eu vejo um jovem da nossa elite econômica, porque não posso achar que isso é elite cultural, essa é elite só econômica, com a sua bermuda de grife, com o seu carrão importado, para na porta do supermercado, na vaga do idoso, do adolescente, para entrar para comprar uma vodka e sair. Ou fazer alguma coisa. Aquilo me dá uma... O famoso fui ali, volto já. E é isso. Então a gente prevarica, né? E, professor, ministrando aula no curso de Direito, a gente entende que é uma massa crítica que tem uma consciência maior de cobrar, né? E a gente percebe a apatia, tanto da sociedade como dos estudantes. São estudantes do curso de Direito, que têm acesso a uma educação que tem um esclarecimento melhor em razão a isso, as questões de cidadania, o que fazer, né, o que cobrar, de quem cobrar. E eu percebo essa apatia. Né? Eu percebo essa apatia numa sociedade como um todo e percebo essa apatia exatamente dos profissionais da área. Né? E aí eu também, às vezes em aula, eu pergunto, parece que colocaram Rivotril na água do brasileiro. Né? Tá todo mundo quieto demais. Eu queria, finalmente, né, rapidinho para fechar, né, primeiro citar o Jungmann, é mais um ministro que se comunica de forma ruim. Quando você fala, a sociedade carioca faz isso durante o dia e faz aquilo durante a noite, está generalizando, e a gente tem que ter cuidado com generalizações. Né? Claro que tem muito disso, esse é um ponto que a gente tem que lembrar. A doutora Anísio falava mais cedo sobre comunicação e poder, sobre comunicação entre os poderes,
e sobre, evidentemente, o poder que se comunica mal. Então, de forma breve, para obedecer ao nosso tempo, Geraldo, eu queria apenas lembrar o seguinte, que uma sociedade que se comunica mal, ela se relaciona mal, ela atua mal, porque ela já pensa mal e já sente mal. Por isso a nossa sociedade realmente está, nesse momento, doente. Mas você sabe uma coisa, tem gente que se comunica bem? Tem. O Felipe, que está atrás daquelas câmeras lá, ele faz assim, ó. Quando ele faz assim, ó, saia de baixo, ou você atende a comunicação dele, ou ele faz, ou ele repete. Por isso repete, que eu resumi. Não é? Então, isso quer dizer o seguinte, acabou o tempo, a gente vai para os comerciais, ok? Tá certo? Certíssimo. Ok, então vamos lá. Obrigado, viu, Felipe? Ó, avisou bem, hein? Qualquer hora dessa eu mostro tua cara aí, que é para você ver como é que a coisa fica. Bom, eu vou lembrar a vocês que estamos em plena época dos vestibulares, viu? Vestibulares abertos aí na Uninasal. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Se você quiser não escolher através do site uninasal.edu.br e direto à inscrição do vestibular, porque você já sabe o que quer, vá a vestibular.unisal.edu.br. Não tem o que errar, ok, gente? Vamos lá. Sebrae Alagoas, o Sebrae está participando de tanto desenvolvimento nesse estado por aí afora que vocês não têm ideia. Inclusive com capacitação e qualificação de gente em todos os municípios brasileiros. Isso é muito bom, era o grande sonho que a gente tinha em relação ao Sebrae. O Sebrae hoje faz isso. É muito bom. Light Steel Frame, lembrar vocês do Light Steel Frame. É a melhor maneira de você construir hoje, e sobretudo construir creches, escolas, etc., que é a estrutura de aço leve. Com essa estrutura de aço leve você ganha 50% do tempo da construção, que tem a mesma validade de alvenaria, isso é muito importante, e ganha 10% a menos no custo. Melhor ainda, né? Então, quando você ganha no tempo e ganha no custo, que maravilha, não é isso? Bodega do Sertão e Filé do Zezé, olha os dois disputando, uma semana é lá, outra semana é na outro, o bate-papo com o Geraldo Câmara, gente. Vamos lá, voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Bom, eu quero lembrar a vocês que começaram a ver o programa desde o início, que nós estamos excepcionalmente hoje, porque isso é uma honra muito grande, não pode ser sempre. Nós estamos aqui no Instituto Carlos Conce, esse templo da oratória, é um negócio sensacional.
Tanto que nós estamos no lugar onde ocorrem as aulas e, sobretudo, as formaturas, né, com aquela mesa solene aqui, que hoje foi armada para o Almoçando com a Notícia. E eu quero agradecer profundamente a você, Carlos Conce, porque realmente nós estamos fazendo um Almoçando com a Notícia esteticamente inédito. Perfeito. Absolutamente inédito. Eu que agradeço a você a oportunidade, Geraldo, e mais uma vez fica aqui a sua criatividade, a sua forma inovadora de ser, em trabalhar de qualquer forma. Geraldo, você aceita, perguntava eu, caro telespectador, fazer de uma forma diferente? Ele disse, para comunicar, eu vou lá e faço. E faz mesmo, a gente está vendo o show, está sendo Almoçando com a Notícia. Graças aos meus convidados. Vamos continuar com o tema que nós começamos com a nossa querida advogada Helenice de Moraes, passando por Luiz Dantas. Luiz Dantas, esse Brasil, se ele tivesse um poder de comunicação mais técnico, mais bem avaliado, mais profissional e menos politizado, ele poderia ser um país melhor? Olha, pense numa pergunta encrenca. Essa pergunta. Eu acho que... Parênteses, até porque você é professor quando se trata de ano político. Você e Carlos Conce, todos dois. Mas vamos dizer assim, né? Viu, Helenice, professora? Eu tenho uma disciplina que eu dou lá no curso de comunicação chamado Consumo e Cidadania, que é a oportunidade que o aluno de comunicação da área de jornalismo ele tem de fazer um experimento usando o Código de Defesa do Consumidor e ter acesso rápido à compreensão do que é o judiciário, do que é um julgamento sumário, que é o direito do consumidor. Ele faz as coisas acontecerem com muita rapidez, porque a gente já tem uma ideia do que é certo e do que é errado, né? Não precisa de muita... E muito do que eu digo lá para eles é o seguinte, eu me revolto violentamente, sabe, Geraldo, com os vendedores, aqueles, para não generalizar, não são todos, mas aqueles que não são treinados, viu? Que são adestrados. Porque só um vendedor adestrado pode lhe dizer uma sandice, né, do tipo, por exemplo, nós não aceitamos trocas, o valor da promoção não pode pagar no cartão. Quer dizer, ele é treinado para engolir o sujeito. E não é só o vendedor de loja, é também o serviço público, é o serviço de água, o serviço de telefonia, eles são treinados para... Treinados não, adestrados, porque quando sai dali não é possível que um vendedor daquele, um servidor público daquele, uma operadora de telefonia, ele não seja um consumidor. Então, a gente pode estar defendendo ou estar aqui servindo para ensinar a boa oratória, a maneira de comunicar, mas cada um de nós, tanto o Carlos como eu, nós somos cidadãos. Então, toda essa retórica para dizer o seguinte, estou de pau mole com essa história, desculpe o pau mole, de política. Nós estamos muito decepcionados, muito, e independente de amanhã ou depois ter que estar a serviço de alguma causa política, de algum partido ou de algum nome, mas como cidadão, por isso que eu disse que é espinhosa a pergunta, há uma decepção no meu coração, como uma testemunha da vida política do Estado de Alagoas. Estou muito decepcionado, assim, a ponto, inclusive, de não estar nem animado de atender ninguém, porque a decepção... Eu incluo... Você inclui o Brasil? Rapaz, eu acho que a gente é um microcosmo de todo o país, claro. Então eu acho que se essa decepção tem que ter uma cura logo, porque, como a professora disse, nós estamos com Rivotril na água, né? Porque não é possível. Né? Adorei, então, por sinal, essa frase. Está difícil, só para concluir, está difícil de se animar com a nossa classe política. E eu estou dizendo isso como uma pessoa que tem na classe política pessoas de valor, que jamais se emporcalharam na corrupção. Viu? Não dá para generalizar, não. Nós somos pessoas, claro que não. Nós somos pessoas claro que não. De muito valor e que estão ali na esquina, então, não estão no protagonismo. É verdade. Né? Ficaram pelo canto. Será que até nisso nós somos capazes de alijar do processo político os honestos? Não sei, mas eu quero provocar quem quiser que responda, qualquer um, em relação ao grande instrumento de comunicação que o povo tem,
que é o voto. Mas veja bem, as pessoas dizem assim, o povo não sabe votar. Ora, se o povo, aquele que realmente sai para votar, ele não foi educado, basicamente, ele não tem educação nenhuma. Não ensinaram a ele como é que se escolhe um candidato. Não é como se vota. Como é que ele vai saber votar se ele não sabe sequer escolher um candidato? Se tudo lhe é escondido. Eu não sei. Fica a pergunta no ar. Quem quer responder? Geraldo. Opa, vamos lá. Eu creio que existem dois problemas graves aí. E eu complemento a fala de Luiz Dantas e da professora Helenice. Um deles é aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Nós convivemos com isso há um bom tempo. Eu quero até trazer um pouco a discussão do que a professora provocou há um tempo atrás a respeito da conduta que nós temos no dia a dia, né? Quantas vezes nós estamos pleiteando algo, né, de uma mudança do governo, de postura, de honestidade, de hombridade, enfim. E em pequenas coisas, eu me recordo de uma campanha do Ministério Público Federal, não lembro se foi ano passado ou retrasado, que ele mostrava que não adiantava você ir para um protesto e você andar com R$50 para entregar um guarda na rua por conta do emplacamento, né? De você estar pedindo a saída de um prefeito e de você parar na vaga de um deficiente. Eu me recordo que nos protestos que houve contra a ex-presidente, e aí nada aqui entrando no lado político partidário, mas durante o período, ele mostrava que pessoas que foram protestos estavam com o carro parado na contramão, né, parado numa vaga deficiente, jogando lixo na praia, enfim. E a segunda problemática, eu me recordo muito bem do que o meu saudoso pai falava, que existem dois tipos de voto. O voto consciente e o voto independente, né? O voto consciente é aquele que eu vou escolher o meu candidato com a consciência da minha escolha. Ou seja, a Cris, simplesmente dando um exemplo, ela é uma vereadora, ela me emprega, então eu sou consciente da gratidão que tenho a ela, vou votar nela. E existe o voto independente. Eu posso escolher, por exemplo, o Luiz Dantas como o meu candidato a vereador, né? Mas por achar que ele tem as melhores ideias para exercer o seu mandato. Mas isso é o que seria o bom, é o que seria o correto. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Como é que a comunicação poderia influenciar o eleitor, de um modo geral, a mudar a capacidade dele de consciência, por mais analfabeto que ele seja, falando português claro? Como é que você pode esperar, quando você incrementa o analfabetismo nesse país, que não interessa para ninguém resolver, como não interessa a seca, porque ambos dão votos inconscientes? Como é que você vai pegar essa gente e botar na cabeça deles consciência? Só a comunicação pode fazer, mas de que maneira, como, por onde e quando? Perfeito. Eu queria pegar um pouco aí, Geraldo. Realmente, se nós temos um país de analfabetos, e especialmente analfabetos políticos, por falta de uma melhor circulação de informação na educação, realmente fica muito difícil. Mas nós temos alguns mecanismos que, se trabalharem mais com a verdade, e Aristóteles, que é um mestre da comunicação, foi um defensor da verdade, com certeza algumas coisas poderiam ser mudar. Freud, que era ateu, dizia o seguinte: bom, as religiões têm uma função muito interessante, porque elas procuram trazer à luz, né, algumas coisas. Então, você tem um livro de sabedoria, não vou trazer nem a questão da religião ou da fé, mas você tem um livro de sabedoria, que é a Bíblia, que normalmente, se ele é difundido, porque trata da verdade, dos valores, do amor ao próximo, que o Luiz Dantas muito bem citou aqui, do respeito ao próximo, só dando como exemplo. Isso pode, de alguma forma, ajudar o Brasil. Não só isso, eu estou dando um exemplo. Então, infelizmente, quando você tem um país, doutor Helenice, que não respeita as leis, quando você tem um país com tanto fake news, eu sei que isso não é só, Ângelo, evidentemente no Brasil, é no mundo inteiro, mas quando você tem um país com pouca informação, um país em que a informação não é divulgada via educação, que é, como o Geraldo aqui provocou, com certeza, uma linha mestra para a gente mudar essa nação.
fica difícil realmente mudar. Infelizmente, cabe a cada um de nós, para fechar. Mas veja bem, sim? mas nós que somos os homens, olha, vocês não me dão mais esse microfone, hein? Pelo amor de Deus. Vocês nós que somos homens de comunicação, de marketing, de planejamento, etc., nós temos que começar a levantar uma bandeira em relação a isso. Olha, nós temos organizações como a OAB, e eu provoco a nossa advogada também, que é de uma influência fantástica nesse país. Vai se conseguir alguma coisa num estalo, numa próxima eleição? Não. Claro que não. Eu ainda levanto um outro questionamento, e que aí se coaduna com o pensamento do professor Luiz Dantas, a qualidade dos nossos políticos. Perfeitamente. Quem é que a gente está vendo no horário político? Né? Então, o indivíduo se candidata a vereador fazendo promessa de campanha de atribuição do governador ou do presidente. Então, ele nem sabe o que é que ele está fazendo ali. E quem está recebendo em casa também não tem a consciência nem a educação política para saber se ele vai conseguir cumprir o que ele está prometendo, se está dentro das atribuições dele. E é outro questionamento que eu faço em sala de aula. A gente se forma, passa 5 anos no curso de Direito, se forma. Se hoje eu quiser ingressar na magistratura, eu vou ter que fazer um curso de formação de pelo menos 6 meses para aprender a aplicar a lei, que quem fez? Perfeitamente. Quem não tem nenhuma formação, muitas das vezes, não vamos colocar todo mundo na vala comum, mas que muitas das vezes não tem nenhuma formação, né, política para estar no cargo, fazer um projeto de lei, né, e aí levar adiante qualquer proposta que transforme o processo legislativo do país. Então, esse curso de formação, eu levanto essa bandeira, né, eu defendo essa tese de que o político, depois de lá, eleito, ele deveria ter pelo menos uma formação de cidadania, de noções básicas do texto da Constituição, de técnica legislativa. Se ele não tiver, que tenha um assessor que faça isso. Mas a gente tem um quadro de assessores que não é perene, né? Mudou o político, mudam os assessores, então a gente não tem uma solução de continuidade, tá? Então a gente tem... Depende, né? Porque também tem assessores maravilhosos do tipo a faxineira lá da minha casa, que foi minha, né? Que passa a ser assessora na Câmara. Pô, parabéns à faxineira pelo belíssimo trabalho que ela faz em casa. Você ganha 15 mil reais. Mas ela ganhar 15 mil reais para fingir que pertence a um gabinete, não. Nunca tive a oportunidade, mas eu sei que a UFAL já fez esse levantamento sobre a constitucionalidade dos projetos de lei das câmaras municipais de Alagoas. Muito bem. E a gente não tem resultados positivos. Então, o que é que eles estão fazendo lá? Né? Quem foi que a gente escolheu? Então, tem toda essa discussão. Então, a gente volta exatamente para o princípio básico dessa discussão. Quem foi que a gente escolheu, como é que a gente escolhe, e é essa bandeira que eu acho que era preciso fazer um excepcional para começar a pensar que daqui a 2 gerações a gente chegue lá. Perfeito. Aí entra naquele fecho que eu ia fazer, que realmente coaduna que você falou, a doutora Nisso falou, que é nós fazemos a nossa parte, que é um grupo de pessoas que são formadoras de opinião e, evidentemente, fazemos mais ainda. Em sala de aula eu também faço, eu tenho cuidado com as pessoas que eu recebo, que são pessoas que a gente trata, como o professor Luiz Dantas falou, com amor, com respeito, e que leva realmente o modus operandi que nós trabalhamos, sugere uma performance realmente cidadã, para que cada um, fazendo a sua parte, a gente consiga aos poucos, nesse tempo que você falou, Geraldo, modificar para melhor a sociedade que nós vivemos. Não tem difícil, dúvida. mas tem jeito. Olha, nós temos uma coach aqui, e ela disse o seguinte, no princípio da nossa conversa, ela disse o seguinte: o principal trabalho do coach é saber qual é o objetivo e como é que você chega lá. Qual é o objetivo nosso em relação ao nosso Brasil e como é que a gente chega lá, minha querida? O chegar lá, o nosso objetivo é realmente um país melhor, de modo geral. Então, a gente vai para a segurança, a gente vai para a empregabilidade, então, em todos os sentidos. E como chegar lá depende de cada um mesmo, é a consciência. E a capacitação, como a professora Helenice colocou muito bem, ela é fundamental, porque a partir do momento que você estuda, que você entende, você passa a ter um olhar mais crítico para a situação e você não aceita tudo que é dito.
Quando não, esse é o melhor, então é o melhor. Esse vai dar R$50, então ele é o melhor porque vai me dar R$50 agora. Os famosos R$50 que destroem esse país. Exatamente. Então, é a capacitação, o olhar crítico e ter consciência que se cada um fizer a sua parte, a gente pode realmente mudar essa realidade. Eu acho que sim. Eu também acho, sou otimista. Então você entende também que é possível começar a acontecer de baixo para cima, de médio para cima, uma aliança para se fazer, uma grande aliança para se tentar mudar a mentalidade até daquele brasileiro analfabeto? É o trabalho de formiguinha, porque como eu também atuo na área da educação, o que é que a gente vê muito? A gente vê indicadores. Formamos tantas pessoas concluíram o ensino médio, ensino superior, e às vezes, então aqui nós temos professores, você se depara com um aluno na faculdade, no curso superior, que ele não sabe ler direito, que ele não sabe escrever direito. Então veio da base. Só que essa mudança vai começar com a questão política, porque quanto menos as pessoas sabem, mais fácil de influenciá-las. Quanto mais você sabe, mais crítico você é. Tudo bem, é por aí, não é? Não é por aí, Carlos? Como eu trabalho com formação de líderes, não é? É claro que vem de uma base, vem uma transformação de uma sociedade como a nossa, principalmente a partir da classe média, porque tem mais informação, tem um recurso médio, tem mais condições de mobilização, a gente sabe disso. Então, que a classe média realmente consiga fazer algo nesse sentido, nós fazemos parte, sim, dessa classe, então podemos fazer aqui a nossa parte, influenciar líderes que recebemos, também a fazer essa parte. Eu costumo falar nisso. Eu costumo falar que, como diriam os latinos, in medium virtus. A virtude está no meio, no bom senso, na forma realmente de trabalhar com os outros, respeitando um ao outro. E a minha parte eu vou fazendo, às vezes até me sentindo aquele beija-flor, que na floresta tenta apagar um incêndio, mas eu faço, eu insisto. Geraldo. Eu acho que a insistência de cada um de nós todos nesse Brasil, que começarem a ter a consciência disso, acaba chegando lá. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Ângelo, por favor. Observando, né, o comentário dos nossos companheiros aqui, e a gente que faz imprensa, e a gente acompanha o dia a dia, eu me surpreendo, porque assim, a comunicação do Brasil hoje não é difícil de entender. Nós temos TV, rádio, internet, o tempo inteiro falando de corrupção, de roubo, de desvio, e eu me pego com pessoas que elas parecem cegas politicamente falando, que elas querem tapar o sol com a peneira, não querem enxergar a corrupção do Brasil. Eu entendo, não citando nomes, mas nós tivemos gestores que obtiveram êxito no Brasil, mas não justifica que a gente tem que escolher novamente as mesmas pessoas, claro, né? E as pessoas dizem, não, vou dar o sangue, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando a gente está vendo descaradamente que é um país altamente cheio de corrupção. Olha, independentemente de partido político, independentemente de quem está no poder hoje, todos têm traços de corrupção na história deles. É verdade. Nós temos um estado de Alagoas onde uma assembleia não se permite ter 90 dias de férias. Qual é o setor privado, o setor público, que você tem 90 dias de férias? E quando foi para uma aprovação, a sociedade não foi lá, ninguém bateu panela, ninguém reclamou, os deputados foram para a votação e permitiram que novamente continuasse tendo 90 dias de férias. Nós temos uma assembleia onde os deputados têm que trabalhar 3 vezes por semana e só comparece 2 ou uma vez. Então, as pessoas também são muito acomodadas, elas querem que o Brasil ande, mas elas mesmas não saem do lugar, não se posicionam. E podemos ir, demais companheiros, até saindo um pouco também desse cunho do profissional político e indo até o meio público, né? Por exemplo, nós chegamos em um banco, então quantas vezes um funcionário de uma empresa, ele abdica do seu horário de almoço, né, para efetuar um pagamento, resolver um problema, e lá consta uma plaquinha, né, onde se você tratar mal aquele colaborador, aquele funcionário público, ele pode ser recluso de 2 a 4 anos, e aí você se enquadra com 2 caixas, por exemplo, em um banco, aonde um deles largou e está conversando com o que está trabalhando, né? E por sinal, ainda talvez de uma certa forma irônica, com um cafezinho, né? É como se dissesse o seguinte, eu posso e você não pode. E aí falar em cafezinho, obrigado pelo cafezinho aí do nosso buffet de hoje, viu? Cafezinho bom. Mas olha, deixa eu aproveitar até para mostrar determinadas coisas. Alguém aqui leu a carta que foi discurso e virou carta do deputado federal, cantor Sérgio Reis, quando ele diz assim:
eu sinto vergonha do que eu fiz. Do que ele fez, ele dizer que sente vergonha de ter se elegido deputado federal. Quando ele diz, eu traí as pessoas que votaram em mim, porque fui incapaz de fazer qualquer coisa aqui. Meu Deus, ele devia ser um dos pares daquele legislativo, igual a todos os outros. Mas não é, porque a coisa começa errada já lá dentro, quando tem o famoso alto clero e o baixo clero. Né? Ele se considerou, dentro de um baixo clero, traidor do voto que ele recebeu. Esse passou uma mensagem consciente. Não quero mais o seu voto, não. Por exemplo. Em compensação, aí diz assim, o Tiririca foi eleito com a maior votação desse país, e ele foi o cara que frequentou ali, e foi a verdade, ele nunca deixou de ir à Câmara, tudo bem, é verdade, quando chega no fim, ele faz uma besteira do tamanho de um bonde, e faz, não vou continuar, e depois vai se descobrir que foi porque ele, não continuando, ele recebeu uma aposentadoria de deputado federal, pelo amor de Deus. E muito mais grave que isso, quer Geraldo, dizer, todo mundo é desonesto. Fazendo menção ao SUS, usando como exemplo a sua própria mãe, né? Ou seja, será que o Tiririca ele não poderia dar uma assistência à mãe com o dinheiro que ele já ganha? Com certeza. Ele dependeria só do SUS para se promover naquele momento? Não, vai ver que essa e é a mãe talvez da nós rua. podemos até ir bem mais atrás, quando o Rui Barbosa já dizia, de tanto ver triunfar nulidades, o homem chegará ao tempo que vai rir a vergonha de ser honesto. Exatamente, exatamente. Eu citei isso num artigo que eu fiz outro dia, eu citei exatamente a frase de Rui Barbosa, que ela hoje se aplica profundamente aqui a quem tem vergonha na cara. Quem tem vergonha na cara tem vergonha do que acontece nesse país. E Rui Barbosa diz isso, né? Tenho vergonha de mim. Exatamente. Né? Que preferi ser honesto, e mesmo assim, ser honesto, nesse país há pessoas hoje que estão com vergonha de ser honesto. É verdade. Impressionante. É impressionante, tudo muda. Ângelo, eu quero... acho, professor e Geraldo, que hoje nós temos os melhores tempos de comunicação da história. Nós temos a facilidade, as pessoas hoje podem usar a rede social, pode falar o que pensa, pode se pronunciar, então não temos censura com relação a isso, pode até ocorrer no futuro, porque a gente sabe que a gente vive numa política que tudo pode acontecer, mas faltar entendimento do eleitor, seja ele qual for, porque em qualquer cidade do Brasil as pessoas têm acesso à internet, têm acesso a um rádio, uma televisão. Então o cara dizer hoje que não conhece o que acontece no Brasil e que os políticos que aí estão não o representam, não conhecer ele conhece. Analfabetismo, Conhecer ele conhece, não tem a menor dúvida. Qualquer rodinha de baralho, dominó, que você for em qualquer interior, o cara sabe quem é o presidente, quem é o deputado, quem é que está envolvido. Bom, gente, a gente está quase no final do programa, e aí eu vou ter que pedir rapidamente o seguinte. Aproveito você, primeiro agradecendo a sua passagem por aqui, e já ficam todos convidados comigo para que a gente faça bate-papos que são individuais, ok? Ângelo, muito obrigado por ter vindo, você que está à frente de um negócio tão gostoso que é a 96, né, FM, e agora com o programa de jornalismo lá e tudo. Muito obrigado. Que mensagem você deixa como comunicador? Olha, eu deixo como comunicador e como brasileiro que sou, que a gente deve amar o nosso país é muito lindo, nós temos um estado maravilhoso, com as melhores praias. Você já imaginou você ir para um sertão e, em vez de ver seco, você tem um Rio São Francisco? Então, acho que nós, alagoanos, somos privilegiados, somos abençoados, né? Eu acho que a imprensa, a gente tem um papel muito importante de informar o que acontece aqui, mas também de levar as boas informações que tem em Alagoas. Eu acredito que esse ano é um ano de mudança, é um ano de eleição. Acho que a gente precisa se comunicar melhor, trocar ideias com os nossos amigos, orientar aquele que tem a dúvida. Né? Eu acho que a gente tem que se posicionar para o que é certo. O que é certo nunca vai deixar de ser certo. Claro. Né? E, biblicamente falando, como o professor citou, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eu sou um cristão, eu acho que se a gente tiver princípios, a gente vai conseguir alcançar isso. Muito obrigado por ter vindo a esse programa, mas obrigado mesmo. Helenice de Moraes, que coisa boa. Qual é a mensagem que você deixa? Você já é minha convidada especial para um bate-papo, para a gente discutir bastante. Depois eu vou pegar os telefones de todo mundo aqui. Agradeço o convite e já aceito, né? Que bom. Para a gente discutir questões da comunicação, da advocacia, da sociedade. O que você mandar, eu obedeço. Que é isso? Não, mas olha, eu não quero ser como o eleitor, não. Não, o que o eleitor está fazendo é isso, o que o candidato manda, ele obedece. Não quero isso, não. Aí é diferente. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Líder, muito obrigado por ter vindo. Agradeço a interação com a mesa tão
tão seleta e tão boa de A discussão foi discutir. gostosa, não foi? Gostosa, né? Então tá E certo. respondendo sua pergunta, o que eu desejo, o que eu espero é que a gente tenha uma sociedade mais consciente. Né? Sem dúvida. Porque, como disse bem claramente o Ângelo, não existe mais falta de comunicação, não existe mais falta de acesso, não existe a desculpa de não sei, Verdade. não vi. Né? Todo mundo sabe, todo mundo viu, e todo mundo deveria tomar alguma providência em razão disso tudo. Né? Então, eu acredito que a gente precisa de uma sociedade muito mais crítica, consciente, que construa um país melhor, né? Trazendo para si também a responsabilidade disso. Porque não é só do Estado, não é só do político, não é só do outro, é nossa também. Obrigado, Helenice. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Meu caro André Farias, administrador de empresas, diretor da Amarcante, obrigado por ter vindo. Agora eu preciso que sejam rápidos nas mensagens finais. Geraldo, a honra é nossa, estamos sempre à disposição, queremos também agradecer a esse rico debate. E essa pergunta já foi me feita há um tempo atrás, e eu me recordei muito de uma frase que eu vi de Charlie Chaplin, que ele dizia o seguinte: nunca deixe que seus sonhos se vão, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Eu acho que aí é onde está a diferença. Nós precisamos existir cada vez mais. Perfeito. Nós precisamos ter um propósito e buscar esse propósito sempre. Muito obrigado por ter vindo. Aguarde o bate-papo. Tá certo? Com certeza, estamos à disposição. Um abraço. Querida Cris Paiva, RH, coach, que bom que você veio também. Sua mensagem final. Agradeço, Geraldo Câmara, aí, pela oportunidade de estar aqui com profissionais extraordinários. O bate-papo foi excelente. E a mensagem é que as pessoas acreditem mais no potencial delas. Então, nós podemos mudar, a gente tem essa possibilidade aí, é acreditar e cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um resultado positivo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Querido Luiz Dantas, que honra, que prazer ter você aqui. Privilégio grande tá, mas sobretudo o maior deles é conviver com a Helenice, com o Carlos, com o Ângelo, com o André e com a Cris. E dizer que me desculpe algum excesso, porque infelizmente a emoção, quando a gente está entre os bons, ela toca o nosso coração. Excesso não houve, eu vi falta. Vamos para frente, Brasil! Vamos para frente! Vamos. Muito obrigado, Luiz Dantas. Meu queridíssimo Carlos Conce, não podia deixar de que você fosse realmente o último para que eu agradecesse profundamente. Eu quero agradecer ao pessoal do buffet, do nosso querido mestre Cuca, o Tiago Falcão, agradecer por ter estado presente aqui nesse Almoçando com a Notícia e muito bem representado por vocês duas. Ok? Muito obrigado. E a você, meu amigo, abrir as portas do Instituto Carlos Conce para o Almoçando com a Notícia é um privilégio. Eu agradeço muito. Privilégio meu, Geraldo, muito obrigado mais uma vez. De forma breve, como deve ser, agradecer ao meu amigo Luiz Dantas, esse cara fantástico do marketing político, professor universitário. Agradecer a minha querida Cris Paiva, né, coach, RH, uma amiga de longas datas. Meu querido amigo André Faria, de quem realmente eu sou fã, um grande homem de marketing, negócios e vendas. A minha queridíssima Helenice de Moraes, pessoa que muito admiro, né, na área jurídica, como professora universitária, doutora em Direito, e um ser humano realmente incrível, maravilhoso. Agradecer ao meu amigo Ângelo Farias, o homem do site 7 Segundos, o site que mais cresce em Alagoas, meu amigo Geraldo, um homem realmente de comunicação. E, para cumprir o tempo, evidentemente, dizer a você, telespectadora, telespectador do programa Almoçando com a Notícia, que se a sociedade brasileira precisa melhorar, e a família é a célula máter da sociedade, diz a sociologia, comece melhorando, positivando o que você pensa, o que você sente. Depois comece melhorando, positivando as suas palavras. Depois comece a melhorar as suas ações. Assim melhorará tudo. Esse é um princípio que você pode seguir, porque no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pense nisso, modifique para melhorar a sua comunicação, torne a sua família melhor e com certeza teremos um Brasil melhor. Muito obrigado a você, muito obrigado, Geraldo. Obrigado a você, Carlos Conce, muito obrigado, muito mesmo. Bom, eu acho que da discussão realmente nasce a luz, foi um cara inteligente que disse isso, né, rapaz? Impressionante. A gente só tem que ter muito cuidado para que esses problemas com a Eletrobras não acabem com a luz. Não é um problema sério, mas isso é discussão para outro programa. Gente, obrigado por terem estado aqui. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise do nosso Almoçando com a Notícia, se você tiver assistido aos sábados. Se você estiver assistindo no domingo, até amanhã, com mais um bate-papo com Geraldo Câmara e
De segunda a sexta estaremos juntos, não tenha dúvida. Tudo isso se Deus quiser. E como ele mandou dizer que quer, e é ele que manda, os nossos encontros estão todos marcados. Até lá, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.